Oi galera, bem-vindos ao meu canal, me chamo Yustra, sou francesa e moro no Brasil. Antes de começar o vídeo, quero dizer que não é porque eu sou dessa cor, eu tenho essas características que eu não sou francesa. Franceses têm várias cores, não é somente pessoas brancas com olhos azuis. Então, por favor, não diga que eu sou uma brasileira fingindo de ser francesa, porque é meio chato. Aparentemente tem um canal de um brasileiro, se não me engano, que mora na França, que mora em Paris, e ele fala essas coisas que os franceses fazem. Não conhecia ele até pouco tempo, eu achei meio interessante de saber se o que ele fale é realmente assim que acontece, da minha experiência. Talvez não. Então, hoje vamos reagir a um vídeo de Max Peterson Monteiro. Que sotaque? Max Peterson Monteiro. Ai, não consigo. Então tá. Que hábitos franceses que os brasileiros nem sempre entendem. O que acho que pode ser muito interessante, porque tem muitos hábitos da França que vocês acham meio chato, que vocês não gostam, que você não conhece também. E sim, vamos ver o que ele acha. Por favor, sejam respeituosos nos comentários, né? Não quero coisas chatas que sempre tem, mas nesse tipo de vídeo fica bem facilmente chato pra mim. Então, por favor, precisamos de respeito mutual, né? Então, isso. Não esquece, por favor, de se inscrever no meu canal, deixar um like, um comentário, coisas assim, pra me ajudar, por favor. Deixa um comentário para dizer se você entende ou não entende essas coisas que ele fale. Também me segue no Instagram, que é Simply Yusra. E sem esperar mais, vamos assistir o vídeo. La femme, oh, je suis la femme, oh, je suis la femme, oh, oh, mon amour. E é com essa linda frase de Gretchen barra Clarice Lispector que eu vou começar o vídeo de hoje. Bom dia, menino que assiste meu canal. Mulher, estou aqui sentado no chão, encostado na cabeceira desse sofá para falar para vocês hábitos franceses que os brasileiros não entendem, não se acostumam ou desconhecem. Max, tu já vai descer o pau no francês? Não vou. Quem vai descer o papo são vocês. Eu tô aqui fazendo que nem aqueles programas sensacionalistas. Eu jogo sozinho disso. Quem lasca o povo é vocês. Meu povo, a língua ferina tá na boca da gente. Somos nós que falamos mal do povo. O povo tem que viver a vida deles, fazer o que eles querem. Eu falo isso por quê? Porque senão vão dizer, mas Max, tu já tá se envolvendo em mais uma polêmica. Tô, mulher, porque de polêmica é o que a gente vive. Não, Deus me livre. Mulher não, mulher, porque tem coisas que são culturais, assim. Então já começa o vídeo falando a você que eu não tô aqui pra criticar. Eu tô aqui pra mangar. E mangar é diferente de criticar, porque mangar a gente manga, mas aceita. Mas manga do mesmo jeito. Quer mangar? Acha graça, mulher. Criticar não. Criticar você quer que aquela pessoa se imponha aquilo que você acha que é correto. E não é isso, não é verdade? A crítica que eu falo não é da crítica construtiva ou negativa. Sim, vamos começar aqui nos hábitos. Eu vou falar o primeiro hábito que eu vi aqui na França, que eu acho que é super estranho diante da cultura brasileira. O primeiro hábito é que os franceses eles adoram cumprimentar as pessoas, dando um beijinho do lado e do outro no rosto. Principalmente se a pessoa já foi, vamos supor, tem que ser do ramo que tem um certo grau de intimidade. E você não vai chegar no francês que você nunca viu na vida e dar um beijo de um lado e do outro do rosto. A não ser que aquela pessoa tenha alguma ligação com algum amigo em comum. Vamos supor, um amigo de um amigo. Aí vai lhe apresentar, aí você faz um beijinho do lado, um beijinho do outro. Oi, tudo bom? Tudo bom. Aí, beijinho do lado, beijinho do outro. O homem virando lobisomem, mulher vira jacaré. Não. Põe rola aqui, beijinho do lado e do outro no rosto. Não cai a pinta nem os peitos da mulher, não. Pode cumprimentar o povo aqui, dando um beijinho do lado e um beijinho do outro. É uma técnica que já usam há anos e faz parte da cultura francesa, um negócio que eles chamam la bise. La bise, o beijo, né? Que é o beijinho aqui e o beijinho aqui. E outra, o francês tem um negócio com a bise que chega a ser chato. Por quê? Mulher, ele é tão ligado nessa história do beijo, ele é tão ligado que ele beija todo mundo. Em que sentido? No sentido, se você chega numa festa, vamos supor, numa casa de uma pessoa, aí tem 10 pessoas. O povo francês sai fazendo 20 beijos, né? Um beijinho do lado e do outro no rosto dessas 10 pessoas. Aí sai, beijinho um, beijinho outro, beijinho um. Aí fica a festa, fica o encontro ali na mesa, aquela coisa. Quando ele for embora, tecnicamente ele vai se levantar, vai sair de pessoa em pessoa dando um beijo de novo. Eu, como eu não sou francês, como eu não tenho paciência, eu faço, ó, um cheiro. Eu faço também. Eu dou um beijo geral, né? Eu falo,
do beijo assim. Mulher, porque não é uma questão que nem os franceses aguentam. Eu já vi vários relatos de franceses falando assim, ai meu Deus do céu, lá vai ter que dar a bis. Todo mundo dá os beijos de todo mundo. Eu digo, mulher, papai, com isso. O negócio tá beijando todo mundo. Que rapariga é essa? Eu sei que vocês estão querendo que eu chegue nas partes mais polêmicas, mas eu só vou fazer no final. Ah, não vai avançar meu vídeo não, veja o vídeo todo, que eu vou contar aqui mais coisa interessante. Uma coisa também que é muito comum na vida dos franceses é a famosa festa sem música. Mas o que diabo é a festa sem música? Mulher, não é uma festa que não tem música. É muito comum que você esteja no ramo de amizades, vamos dizer assim, no círculo de amizade dos franceses, e eles digam, ó, vai ter um apéro ou uma soirée lá em casa. Um apéro que é tipo um aperitivo, uma soirée que é tipo uma noitadazinha. Aí você diz, eita, vai tocar Anitta? Não vai tocar Anitta. Quando você chega lá, às vezes tá uma musiquinha ambiente, quando tem, e a ideia mesmo é só a reunião de pessoas, o encontro de pessoas ali, tomando vinho, comendo queijo até umas horas, comendo baguete, beliscando, conversando, falando mal da vida dos outros. A ideia é mais ou menos essa. Mas não é como a vida dos brasileiros, por exemplo, que diz, vamos fazer festinha lá em casa? Aí já leva a caixa de som, já leva a churrasqueira, já leva um fardo de Coca-Cola. Não é assim, entendeu? É diferente. Mas lembrando que são questões culturais mesmo. Eu tô fazendo esse vídeo para vocês verem como muda de uma realidade para outra. Talvez, sendo assim que eu não estou generalizando, né? Estou falando no sentido mais geral. Talvez aconteça do bicho ficarem bêbados, soltarem a franga e começar a fazer o quadradinho de 8. Mas, tecnicamente, os franceses são bem reservados. Até quando eles vão soltar a franga, comparado, por exemplo, o francês soltando a franga é o brasileiro no começo da festa. Tá entendendo? Então, tipo, o limite da loucura do francês numa festa é o brasileiro no começo, quando ainda está acanhado. Aí daí você já tira. Aqui, feliz aniversário quer dizer joyeux anniversaire. Então é tipo assim, joyeux aniversário é feliz aniversário. Aí quando tem a música no Brasil, parabéns pra você, a gente tá batendo palma. Aqui eles cantam joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ixi, vou parar. Mas eles cantam a música joyeux anniversaire normal. E aí o que aconteceu muito comigo, e eu já vi relatos de outros brasileiros, é que a gente começa joyeux anniversaire, e aí depois a gente se dá conta que só a gente tá batendo palma. Nem o aniversariante tava. Aí a gente para. Porque é cultural mesmo. Do porquê que ele bate palma, que ele não bate, eu não sei. Só sei que ele não bate palma na hora dos felizes aniversários. É outra curiosidade que eu tô contando aqui pra vocês. Max, francês, toma banho. Mulher, deixa eu dizer logo essa história, porque essa história é complicada. Eu não estou aqui para falar de Caatinga, até porque eu não sou especialista em Caatinga. Eu também sei, meu peito é bold, mas eu estou aqui para falar de outras coisas. Francês, normalmente, estou generalizando, se você tem um macho, uma fêmea francês, não vem o tomador não, só toma um banho por dia. E mas é. E normalmente é de manhã. O francês gosta muito de tomar um banho de manhã, quando ele acorda para ir trabalhar, e pronto. Lembrando que assim, aqui não é que nem no Brasil, que é um lugar tropical, que tem calor, o mormaço tomando de conta. Então, com hábitos higiênicos sustentáveis, você consegue segurar com um banho por dia. Até porque se você não sair na rua, se você não for correr, se você não ficar avisando, fugindo de dois homens em cima de uma moto, você não vai transpirar. Então você consegue segurar bem. Agora sim, se você vê que você está sujo, você toma mais de um banho por dia. Que eu já vi outros franceses, mas tecnicamente o francês tem o hábito de tomar um banho por dia. Mas eu ouvi dizer que o francês não toma banho. Ah, deve acontecer, deve ter até brasileiro que não toma banho, avalia os franceses. Na verdade, o Brasil, se eu não me engano, é uma das nações, um dos povos mais limpos que tem. É o brasileiro, tu acredita? Um dos que mais usam sabão é o brasileiro, e um dos que menos usam sabão é o francês. É sério que ele disse isso com o francês. Tá lá no meu guia e tá o show com Alain. Ele mesmo tá dizendo, tá lá em francês, ele dizendo legendário. Comment selon toi, t'interprètes les conversations, les choses que les gens parlent autour sous l'idée des Européens par rapport à la douche, par rapport à l'hygiène ailleurs des autres pays? Il paraît que les Français sont les personnes qui utilisent le moins de savon sur une année. Moi qui prends le métro régulièrement, effectivement on peut le constater assez régulièrement. Donc, oui, c'est pas effectivement la notion d'hygiène en France n'est pas forcément la meilleure. Donc je pense que cette idée reçue qui est véhiculée partout dans le monde, comme on dit, il y a un proverbe français qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ça doit être effectivement vrai. Não, mas para não dizer que eu estou mentindo, eu vou procurar aqui na internet agora. Eu estou aqui com o meu computador aberto e vou ler. Segundo uma pesquisa realizada pela BVA Domeopress, divulgada no site BFM, eu vou até deixar o link aqui embaixo para você não dizer que eu estou mentindo, 57% dos franceses tomam banho
amor de Deus. Continuando nas nossas polêmicas, é muito comum que o francês não use desodorante. Mas Max está afirmando que o francês não é isso. O francês ele é muito ligado a óleos essenciais, pelo menos nos que eu já conheci, não estou generalizando, estou falando de acordo com a minha perspectiva. Os franceses é muito ligado a óleos essenciais. O que é óleos essenciais? É um líquido que não vai dar de conta de segurar a caquinha do seu sovaco, porque todo mundo que eu conheço que usa óleos essenciais, uma hora ou outra tá fedendo. Aqueles aerosão forte que a gente bota a camada de ozônio e dá um grito, às vezes não segura o sovaco da gente, imagina um óleos essenciais. Mas o sovaco da pessoa fica danificado, eu digo, e o nariz? E a autoestima da gente, pode, no meio da rua. Levanta o sovaco, tá lá não, perdoe. Mas olha, não tô falando mal não. Quem quiser ter o sovaco fedendo, vai ter o sovaco fedendo. E eu vou continuar falando mal do sovaco do povo do mesmo jeito. Sendo que eu não gosto de estar falando mal do sovaco do povo, porque cada vez que eu falo mal do sovaco do povo, os castigos meu começam a feder. É a lei do retorno, meu filho. Tudo que você joga no universo, o universo joga pra você. Pois eu não vou falar mais, não. Por isso que eu estou dizendo aqui que são coisas só pro vídeo mesmo, viu? O universo. Francês também não escova muito os dentes. Ai, meu Deus do céu. Eu só procurei coisa polêmica, porque eu tô falando isso morrendo de medo e achando bom ao mesmo tempo. Mulher, não é não. É porque assim, o francês não tem o hábito como o brasileiro. Ele pode escovar 2 vezes por dia, por exemplo, de manhã e de noite. Ele não tem o hábito do brasileiro, que é tipo, levar a escova de dentro pro trabalho, ficar escovando os dentes no trabalho. Tá sempre pensando em escovar cada vez que come uma refeição. Aquele corpo brasileiro tem que o dente parece uma cor de teclado, uma porcelana. Isso choca muito os franceses, inclusive os artistas que colocam lente de contato e ficam com o dente parecendo um teclado, né? Aí eles acham aquilo ali meio estranho, que dizem que não é natural. Eu também acho que não é muito natural, não. A pessoa dá um sorriso, é mais branco que a nuvem do céu. Mas é isso, né? O francês, ele não tem o hábito do dente, aquela coisa parada na higiene bucal como a gente tem no Brasil, não. E isso eu não estou dizendo o que é bom, o que é ruim, não. Estou só comparando. Quem vai dizer é vocês. Lembrando que não vale vir aqui nos meus comentários culambar o menino, os franceses. Inclusive, olha, vou fazer um vídeo depois, próximos vídeos aí, vai ser coisas que os franceses fazem de hábitos que nós deveríamos aprender para a nossa vida e levar esses exemplos para a nossa vida, porque tem muita coisa boa que a gente aprende com eles também. Então, o vídeo aqui é só para ganhar visualização mesmo, porque se você gosta da desgraça, eu vou vir aqui falando, francês é gente boa, ninguém vê, se você é francês é pode. 2 milhões de visualizações. Pronto, é você que vai ter. Ei, eu vou parar por aqui, porque eu já falei polêmica demais. Eu achei esse cara muito legal. Ele é muito fofo, não sei. Eu gosto muito dele. Mas, então, a bis, esse beijo nas bochechas, é a verdade. Pode ficar muito chato e às vezes fica muito estranho, porque dependendo da sua região, você vai fazer 2, ou 1, ou 3, ou 4. Então, se você encontra uma pessoa que faça 3 e você faça 2, tem um momento meio arrebitar. Mas é a verdade, é muito chato de fazer beijos para todo mundo quando você entra, quando tem muitas pessoas, é muito chato de fazer quando você sai. A coisa do apéro, que fazemos, é a verdade, muitas vezes com meus amigos, só nós vimos às 18, assim, só pra beber uma coisa, falar de fofoqueiras e coisas assim. Mas tem música, não vai ser música pra dançar e tal, mas vai ter música, porque senão fica meio estranho. Mas aí depende da idade da pessoa, depende de muita coisa. Eu só tenho 21 anos, então claro que na minha idade pessoas ouvem muita música e coisas assim. Mas eu gosto muito, sabe? Eu prefiro que não tem muita música e você pode falar com as pessoas sem gritar, sem... É só tranquilo, você discute, conta a sua vida, as outras pessoas contam a vida delas. É muito legal, gente. O banho. Isso eu não posso dizer porque eu tomo banho. Mas é a verdade que algumas pessoas não tomam banho todos os dias. Provavelmente é assim em muitos países no mundo. Mas é a verdade que no metrô, no ônibus, às vezes você quer morrer. Especialmente durante o verão, que tá muito quente. Aí você sua mais. Meu Deus, que horror! Mas é a verdade que tem algumas pessoas que poderiam usar um pouco mais de banhos no dia. Ou desodorante, essa coisa que você coloca pra não suar. Isso eu não sabia. Todas as pessoas que eu conheço
na minha vida usam desodorante, você entende. Nunca vi ninguém usar óleos essenciais para usar como desodorante. Senão, é meio estranho. Mas a verdade, eu gosto muito na França. É que aqui no Brasil, na França agora, tem uma coisa que um cupomzante, né? Que não proibido, mas que a gente tem noção que é muito perigoso, que é um componente que se chama de sel d'alumínio, não sei como é em português, e esse componente é responsável para dar câncer da mama. Enfim, câncer do peito. Aí, então, muitos desodorantes, muitas marcas têm 0% desse componente. O que eu acho muito bom. Nunca vi isso no Brasil, nunca vi nenhuma embalagem falando que não tem essa coisa. Então, é meio ruim. Mas na França, então, tem muitas alternativas agora que ficam mais conhecidas para usar desodorantes mais naturais, que não tem todos esses químicos que podem dar doenças, que podem dar câncer, essas coisas. Então, isso é muito bom. Escovar os dentes. É a verdade que quando eu trabalhei em Natal, eu achei muito estranho que as pessoas escovem os dentes durante o almoço. Que na França não fazemos isso. E para vocês pode parecer meio estranho, mas uma coisa cultural, como ele fala. Eu não vou deixar vocês criticar, que são coisas diferentes. Tem coisas no Brasil que também eu não entendo. Precisa de respeito entre a gente, né? Mas a verdade, eu faço o que eu trabalho de casa agora, então eu escovo meus dentes sempre. Mas eu entendo que pode ficar muito estranho para vocês. Mas é uma coisa cultural mesmo. É assim, claro que vai ter coisas diferentes entre o Brasil e a França, coisas culturais. Normal, totalmente normal. Me digam o que vocês acham desse vídeo, se vocês gostaram, se vocês realmente pensam que isso é muito estranho, provavelmente que sim. Não esquece, por favor, de se inscrever no meu canal, deixar um like, comentário, essas coisas, me seguir também no Instagram, que é Simply Yusra, e